Salve, salve, senhores, tudo certo com vocês? Parte 7 aqui do The Big 11, se tu não viu a parte 1, link tá aqui em cima, começa por ali. E sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. Última mão, a gente parou nesse... a mão 285. Easy Open, passou. Hold. Free, passou de novo. Open. Aqui da OTG, quando eu abro da OTG eu sebeto sempre contra o Big Blind. A gente tem um range muito forte, ele tem um range muito amplo. E o rei é uma carta bem presente no nosso range, então... a minha tática é sebetar range, ou seja, sebetar todas as mãos contra o Big Blind, né? Então, eu vou sebetar também meus segundos pares, terceiros pares. Independente da mão que eu tenho. Vou passando. Aqui ele tem... 9 blind, easy chove. Uma 10. O cara abriu do hijack. Esse jogador aqui era um regular. Com esse stack ali, aqui por volta de 30 blinds. A gente vai querer tribetar uns blocker. A dama não é dos melhores, mas esse combo ainda é ok contra a posição final. Se fosse da MP eu já não tribetaria, porque seria um range mais forte. Mas aqui como começa a ser posições finais, já os jogadores abrem mais coisas. E daí ele vai estar fora de posição. Contra esse meu stack que já não é muito grande também, então ele fica já numa situação bem difícil. A maioria das vezes aqui vai acabar dando call ou chovando. Então ainda é válido tribetar esse dama 10 off. Valete 10 off eu já não tribetaria. E com certeza essa aqui é a pior mão que eu estaria tribetando contra o hijack. Ele acabou chovendo. Aí eu só foldo. Sem problemas. Ele abriu o easy call. Aqui já, acho que já começou a ser retinha, né? Esse torneio aqui tinha bastante gente. No mínimo left 100 já devia estar, eu acho. Eu checkei, ele se betou. Eu fui pra um check raise. Esse cara é 18/16 com 57% de C-bet. Não é uma porcentagem muito alta de C-bet, não. Na verdade é próxima do ideal, né? Que seria... não digo do ideal, né? Porque o ideal é a gente C-betar muito mais contra esse field. Mas é próximo da teoria ali, 60%. E ele é um regular, ele ainda vai C-betar bastante coisa. Então é bem over esse dama 8 off aqui. Se fosse tipo dama 8 suited, suited de copas, de paus ou de ouros, seria bem tranquilo. Mas agora off não tem tanto turn que me ajuda, né? O único turn que me ajuda seria um 9, que eu pegaria 2 pontas e um valete. Me daria broca. Um 6 também me daria uma broca, mas mesmo assim normalmente a gente não vai tribetar esse tipo de mão assim com tão pouca equidade que ajuda no turn. Porém, quando começa a ser mais retinha, a gente pode começar a abrir bastante nosso range da tribet light com um range bem maior, da check raise com um range bem maior. E foi o que eu acabei fazendo aqui. Como começou a ser mais retinho, os jogadores vão começar a ficar mais pressionados, né? Então, aqui se ele não acertou o 10 ou o 7, ele já vai estar numa situação bem difícil, né? Ainda mais com esse stack que ele tem. Então vai passar bastante ainda. E ele foldou. Nesse board aqui com conexão entre as 3 cartas e um board baixo, ele até vai acertar numa certa frequência esse meu range. Então eu represento ter alguma coisa mesmo. E esse size dele aqui tem que ser maior nesse tipo de board. Ele vem com pelo menos meio pote aqui. Justamente pra tentar inibir esse tipo de jogada minha. Ele vem com 15 mil aqui, já fica bem chato, né? De eu fazer qualquer coisa. Ele beta 15 mil e ia ter que fazer
40, metade do meu stack. Ali teve um all-in de 6, 12, 18, 3 blind meia, então. Ó, tranquilo. A gente vai estar flipando, fora que tem um dead money aqui, né? 6, 12. Tem 15 mil fichas aqui. Morto. E provavelmente esse cara chovendo tão poucas blinds tem um range bem fraco. Então é um flip bem nice. É aqui a mesma coisa, o cara chovou 2 blind e meia. Então é interessante eu me envolver com ele. Justamente por ter um dead money aqui também. Esse aqui eu perdi. É, As 9 agora é contra MP. Já começa a ser um range mais forte, então a gente já não dá pra tribetar essa mão. Eu tribetaria As 10 off aqui. E se fosse esse cara abrindo hijack e eu estando no botão no cutoff, tribetaria também. Mas daí contra MP não. Ares Folds, Standards. Walk. Eu abri 3.5x. Isso. 6, 12, 18, 30 blinds. Sim, esse cara aqui, ó. 81 mãos, ele tava super tight. Então quando a gente identifica que os jogadores estão super tights, não tem, cara. No small blind vamos abrir tudo. Porque vai passar muito. E aí vão pegar esse dead money pra nós. Não dá pra deixar passar essas oportunidades em reta final, né? Porque as blinds são muito importantes. Roubar as blinds. Aqui o cara abriu do início da mesa com 20 blinds. Não dá pra jogar só de call, né? Nosso range vai estar muito dominado. Vai ter as e dama, rei dama, as e rei. Não, as e rei nem tá dominando, mas dama e rei, as e dama, as e valete, valete e rei. Uma frequência bem alta. Então, essa mão aqui contra a MP ou eu tribetaria ou foldaria. Mas mesmo assim contra a MP eu tribete, eu acho lose. É melhor foldar mesmo. Independente do stack. Se eu não abrir isso aqui. Eu abri, ó. Legal. Tem um cara com 3 blind aqui, mas o meu dama 7 tá na frente do range dele, né? Do big blind. Com 3 blind. Fora que tem um dead money aqui também, né? 10.500, mesmo que ele pague. Então é bem nice. Acabei tomando um chove na cara. Se fold. E do botão a gente tem que abrir, né? São só contra 2 jogadores. A probabilidade deles pegarem alguma mão é bem baixa. Então tem que abrir muita coisa. Rei is open. Aqui mesmas coisas, um board com 2 brothers. Eu abri do início da mesa, tô jogando contra esse range super amplo dele. Eu nem tô olhando minhas cartas aqui, eu só tô pensando na minha estratégia. Minha estratégia, nesse tipo de caso, vai ser CBtar tudo. Então eu vou CBtar um terço também aqui. Acabei perdendo o side pot pro cara que tava em all-in. Bem curtinho lá. Os padrões, aqui é open. Não. Aqui o ponto é que 7, 14 eu tenho 23, 22 blind. Só que eu tô aqui da MP contra o TG, né? Então, pô, o range dele já é forte. E aí, se eu der só call, ainda tem 3, 4, 5, 6 cara por falar. Ou existe a possibilidade de alguém dar só um outro call também. Daí eu vou estar jogando um pote contra 2 caras, já vai ser bem difícil conseguir puxar. Mas fora a quantidade de vezes que eles vão pegar alguma mão, que eles vão ter uma mão bem forte, né? E vão acabar squeezando alguma coisa assim, a gente nem vai conseguir jogar. Então, contra essa, estando nessa posição aqui, eu vou foldar mesmo. Deposições finais, eu com certeza ia jogar. E provavelmente eu tribetaria. Mas jogar solo call também não seria uma ideia, dando do botão ou do cutoff. E aqui, se eu quisesse jogar, teria que ser tribet. Rei 8 do início da mesa é muito luz abrir. As 4 aqui, ó. Mesma situação de antes.
Exatamente a mesma. Nem vou comentar nada. É aqui a mesma coisa também. Não dá pra defender esse tipo de mão. Contra dois caras. A gente vai estar muito dominado. Ali abriu 8-16, tem umas 14 blind, easy restil. Só. Par de 9, 8-16, esse cara é regular. Com certeza restil. Passou de novo. Nice. Eita! É aqui um openzinho um pouco mais loose. Esticada no braço. Hijack normalmente a gente não vai abrir esse 9-10 aqui. Nem fudendo. Do cutoff. Começamos a abrir. Mas como é uma reta final de torneio, os jogadores, ainda mais esse tipo de reta, né? Que paga bem e field grande, então os jogadores não costumam fazer esse tipo de reta com frequência. A tendência é eles ficarem mais tight. E aí quando tu começa a perceber que a tua mesa tá ficando mais tight, a gente tem que explorar isso e começa a abrir muito mais mãos, porque a gente vai conseguir roubar esses blinds muito mais vezes. E aqui deve ter alguma coisa no HUD de alguém que me fez abrir também. Ó, tá aqui a resposta, ó. Olha o cara aqui, ó. 9/3 em 64 mãos, ele jogou 9% delas só. E só 3% agressivando, então... É um cara que tá super tight, então basicamente eu tô desconsiderando esse cara, então é como se eu estivesse na posição do cutoff aqui. E não do hijack, por ter um cara tão tight depois. Então eu posso abrir o range do cutoff estando no hijack. Uma vez que tem um cara tão tight assim, né? E aí... Então é bem nice esse open aqui, eu gostei dele. Muito bom. Tava atento à mesa. É um call aqui, um shove, easy fold. É aqui. O cara abriu o TG. Essa mão aqui, até 25 big blinds, dá pra mandar reto. Eu acabei indo de tribet, eu não gosto. Porque eu vou tribetar e... E aí se o cara chovar, eu tô fudido. Eu vou ter que foldar, né? E muitas vezes ele vai estar chovando valete e valete, às vezes 10-10, que são mãos que eu tenho uma habilidade muito boa contra. Até um par de rei, né? Eu vou ganhar numa certa frequência ainda. Mas, não, é óbvio que a gente não quer. Se a gente identifica que ele tem par de rei, a gente ia querer foldar, né? Nem o que comentar. Mas o que eu tô dizendo é esse stack que eu tenho aqui, dá pra mandar R-Steel. Dá pra mandar tudão. Que é profitável ainda. As e dama off não daria. As e dama suited dá. As e dama off teria que ser ou tribet ou call. E aí... Isso vai depender dos caras que tem na canhota, né? Porque se eu dou só call, eu dou a chance de alguém squeezar aqui. E se eu dou tribet, daí... Se os caras não são muito agressivos na canhota, eu vou preferir dar só call. Se tem uns caras muito agressivos, eu vou preferir de tribet fold. Isso com as dama off, né? As dama suited teria que ter chovado mesmo. Sim, eu acabei tribetando, ele deu call. Ele deu check. Quando eu começo a gente começa a fazer essas retinhas mais maiores, né? Dá pra jogar bem explorável a reta. E aí, com certeza, se esse cara fosse um regular bom, eu cebetaria. Porque um regular bom espera que eu cebete todos os meus bluffs aqui. Mas contra um cara que não é muito bom ou que é recreativo, a gente pode jogar bem explorativamente mesmo e ir pra check, né? E splitar. Tipo, CBtar todos os nossos bluffs e dar, às vezes, check com top hands. Bem explorativamente mesmo, contra jogadores fracos. E é isso aí, né? Contra regular eu CBtaria porque ele ainda estaria me flutuando algumas coisas. Justamente por ele esperar que eu CBete meus bluffs. E esse board parece assustador, mas na verdade não é tanto, né? Porque é uma dinâmica de tribet pot de um cara que abriu do início da mesa e eu tribetei ele aqui do meio da mesa, né? E do início da mesa também. Então ele não vai ter mão. E tipo, são stacks curtos, né? Então ele não vai ter suite de connector aqui, por exemplo, 7 e 8 suite de 8 e 9 suite de essas mãos ele já foldaria. E As e Rei ele não tem também, né? Porque As e Rei chovaria.
As 10 Suited, eu acredito que é meio close, às vezes ele foldaria também, né? Porque justamente eu tribetei aqui do meio da rua, sendo que ele abriu do início, né? Então, não tem tanta coisa que ele acerta, né? Ele pode ter um as e valete. Mas aí eu tenho um pote pra trás, eu consigo extrair no turn e no river, eu nem tenho 3 streets de valor. É bem tranquilo dar esse check. Turn ele saiu betando nos meus 2p. Eu dei só call. É que aqui eu tô representando ter um par de rei, né? Ou par de valete. Que achou o as. Que veio um flop com as e daí tá querendo controlar o pote. Então eu ainda dou uma chance dele blefar no river, né? E o as, se ele tiver tipo as e valete, ele vai chovar de qualquer forma. Vai ficar muito pouca ficha pra trás. E aí eu tenho top 2p, né? Que se eu chovar ainda faço ele largar muita coisa. Ele demonstra muita força. Ele checou agora sim, não tem. Ele. Qualquer sequência ou qualquer flush, pronto, ele chovaria sempre. Oi, 16, 24. Eu tô com umas 30 e tantas blind. Chega a 35. Aqui do Big Blind eu tenho esse range de tribet polarizado, então com esse stack curto, a gente precisa de umas blocker. Ou seja, mãos que diminuam a frequência do vilão ter as e rei, né? Ou dama-dama. Seriam mãos que ele nos chovaria. Então. E por que eu digo que é polarizado o nosso range de tribet? Porque a gente só precisa pagar mais uma blind, então todas as mãos médias acabam tendo um preço muito bom pra dar só call. Então a gente tribeta as nossas mãos mais fortes e as piores mãos que a gente pensaria em defender. O rei 3 off contra mini reis do botão que vai estar abrindo muita coisa. Eu gostaria de defender, mas já é meio bosta de jogar, então eu acabo tribetando ela. Porque daí se eu tribetar e ele me chovar, eu tenho esse fold. E também porque jogando em tribet é uma forma... É mais fácil a gente jogar agressivamente, né? Eu tribetei então, ele deu call. Regzinho. Brazuca. Easy Cebet. Ele acabou dando call. E agora... É isso aí, ó. Olha o jeito fácil de jogar essa mão. TBT, a maioria das vezes vai passar, não passou. Vai lá no flop C-beta, a maioria das vezes vai passar. Que não passou, desiste. Deu, acabou. Check, ele betou, só fold. Não inventa mais nada. Aqui abriu do início da mesa também, eu tenho 20 blind, tô numa situação bem ruim. Se eu tivesse com um pouco mais de ficha, dava pra pensar em dar um tribet, mas com 20 blind... Minha lente incomodando pra caralho. Mas com 20 blind não tem muito o que fazer. E dar só call também é ruim. Ainda tem uns outros pra falar aí contra o range do início da mesa. Não é só fold mesmo. Free, CBT. Quantos blinds eu tinha? Eu tinha 20 de novo. Ele checou o CBT, ele deu call. Então a gente tem que começar a botar ele num range. Eu acho que flush draw ele não vai ter. Porque flush draw, se ele tem, ele vai ter flush draw com 2 over. E eu tendo 20 blinds, ele iria de check shove, né? Com essa mão. Flush draw 2 overs, com certeza. Então ele não tem flush draw. Ele pode ter um 6, pode ter um 5, pode ter um 2, pode ter uma broca, tipo um 4 ou um 3. Daria call ainda. Pode ter duas over também com... Tipo, com alguma carta de ouros. De ouros não, de copas. Talvez algumas high. As high com as de copas, com certeza. Uma mão tipo as 4 off, as 3 off. Com as de copas. Ele checou. Aqui eu fui bem explorativamente mesmo. Fui pra um check. É ok betar, né? Se eu tomo check shove, eu tô numa situação bem complicada. Acabei querendo controlar o pot. Mas seria ok betar ainda. Porque a gente betaria sempre essa carta aqui com nossos bluffs, né?
Então é isso que eu digo. Quando começa a vir em retinha, dá pra jogar bem explorável, né? Contra um regular bom eu betaria de qualquer forma. Porque ele espera que eu bete essa carta os meus bluffs, né? Eu betaria então. Justamente por valor, porque eu estaria tomando call D5, tomaria call D6, tomaria call talvez até D2. Ele tem tipo 2 e 4, não iria largar. E aí vem o rei, completou o flush, mas eu já tinha feito a leitura que ele não tinha flush. E daí ele saiu betando 2/3. Se ele tem a dama, ele não beta esse size. Então, que mãos que ele pode ter que acertou. Tipo, uma das mãos seria overcards, né? Com rei de copas. Daí veio o que eu tinha dito, né? Porque daí ele teria uma pedida de flush draw no turn. Só que daí veio justamente essa carta. Então. Aqui ele pode estar blefando justamente algum 4 ou algum 3 que errou completamente, né? Porque ele, tipo, esse size ele nunca betaria 2/3 com a dama, muito menos com o 6, muito menos com o 5, muito menos com o 2, né? Então, basicamente, ou ele acertou o rei, ou ele acertou 2 pares. Ou, sei lá, ele tinha talvez 2 pares no flop e por algum motivo não quis dar raise, né? Então, basicamente o range dele aqui tá em ter acertado esse rei ou ter alguns 2P. Tipo, ele pode ter dama 6 ainda também, dama 5 suited. Dama 6 suited. Então, por isso eu acabei dando call, mas ele tinha 2P mesmo. Felizmente. O vídeo tá em 21 minutos, vamos parar por aqui. Então é isso aí, gurizada. Parte 7 finalizada. Logo na sequência já posto a parte 8. Então chegando mais pra finaleira dessa sequência de vídeos do The Big 11. Pra quem não me conhece, ainda tem eu faço stream na Twitch. Tem o link aí na descrição. Se alguém quiser trocar uma ideia de poker, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram também. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. E eu lancei um curso de poker também. Faz pouco. E deixei aí na descrição todas as informações detalhadas. É só clicar no link do PDF, que vai ter tudo certinho. E grande abraço a todos. Até a próxima.